mais um Expande Comigo, as leis dinâmicas da oração. Hoje nós vamos falar, o jejum é um método de oração para superar os seus problemas. Nós já vamos dar entrada logo, lendo o livro, e logo a gente vem com as consciências. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos, um excelente dia para vocês. Bora para mais essa leitura de expansão da consciência, de informação, de conhecimento. Como é bom ter você aqui. Mandar uns convites aqui, chamar uma galera para estar com a gente nesse momento, expandindo em conhecimento, expandindo em consciência, virando as chavinhas aí para libertar, para expandir, para acessar uma nova realidade. Bora lá. Quem estava aqui ontem, que já deu início à nossa chave do vácuo. Ontem nós falamos sobre uma importante oração, a oração do vácuo. O que é a oração do vácuo? O vácuo é liberar espaço, tanto internamente como externamente. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada de acumulação, objetos, roupas, sapatos ou qualquer outra coisa que não faça parte da sua vida, que você não tenha utilidade, que você possa aí se desprender disso daí. Tô aqui limpando a mão, porque eu fui passar o batom e o meu batom caiu, quebrou, caiu no livro, sujou meu dedo. Tô aqui limpando, como pode ser mais divertido. Então vamos lá. O jejum é um método de oração para superar os problemas. Nós estamos no segundo segredo, que esse livro ele traz alguns segredos, e nós estamos finalizando hoje o segundo segredo. Dentro de cada segredo existem elementos que precisam ser feitos para ativar. Então, o primeiro foi o relaxamento, e dentro do relaxamento teve algumas orientações de como ativar a oração do relaxamento. Nós estamos no segundo segredo, que é a purificação. E o último elemento dentro da purificação é o jejum. Ontem eu falei para vocês quais foram e depois eu repito novamente, que eu vou pegar as anotações aqui. O ato de jejuar é um outro método de invocar o vácuo mental e corporal, desse modo fazendo uma limpeza de venenos físicos e mentais. De fato, o jejum pode ser um ato de oração de purificação. Mohammed disse: orar é um meio caminho andado até Deus e o jejum leva às portas do paraíso. Eu fui introduzida inicialmente à oração do jejum por um médico que induziu que o corpo poderia suportar vários dias sem comida, contanto que se tome muita água, que ao invés de desnutrir o corpo, o jejum rejuvenesce e limpa, que não é uma experiência difícil, mas um descanso da mente e do corpo, que após as primeiras 24 horas de jejum, todo o desejo por comida gradualmente diminui, até que o corpo se torne limpo e pronto novamente para receber alimento. O corpo que tem fome retornará à normalidade. O médico sugeriu plenitude de ar fresco e luz solar enquanto se jejua. Mas nesse período, não é necessário se abster de atividades regulares. Ele sentiu que a oração é um estudo espiritual, devem ser uma dieta companheira durante o período de oração, de jejum. Esse doutor frequentemente usa o jejum como um método de superação de problemas pessoais. Eu sei de uma vez em que ele entrou em jejum por causa de algum preocupante conflito pessoal que tinha crescido na sua vida privada. Depois que entrou na dieta da oração e do jejum, o preocupante conflito pessoal o deixou, mudando completamente o seu estado. O jejum existiu em culturas pré-históricas e foi um companheiro de oração comum às pessoas tanto do Velho como no Novo Testamento. O famoso livro de Gibbon, O Declínio e a Queda do Império Romano, indicou que o sucesso da cura dos primeiros cristãos ainda no final do século era extraordinária. Eles eram tão literalmente dispostos a enfrentar a morte que viviam por muitos anos adiante. Seu segredo parecia estar na prática da oração em longos jejuns. Jesus indicou o poder do jejum como uma maneira de superar vários problemas, como no caso da cura do garoto epilético. Esta casa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Está em Marcos 9:29.
O conselho definitivo de que Jesus sobre o jejum foi: quando jejuares, perfuma tua cabeça e lava o teu rosto, para que mostrare aos homens que está jejuando, mas tão só ao teu Pai que está presente no segredo, o teu Pai que vê no segredo te retribuirá. Mateus 6, versículo 17 e 18. Hipócrates, o pai da medicina, sugeriu jejum por 7 dias. O jejum nos tempos modernos tem retornado como método prescrito por alguns médicos para levar à perca de peso. O Dr. Herbert Shelton, que já prescreveu mais de 30 mil jejuns, escreveu um livro cujo título é O Jejum Pode Salvar a Sua Vida. É também um excelente método para perder a liberação dos problemas levando à solução. Aqueles que não desejam se abster de comida e líquidos e entrar em um jejum severo somente de água destilada, podem encontrar ajuda em um jejum consistido em líquidos tais como sucos e vegetais. Isso parece limpar a mente e o corpo e leva a pessoa a um nível mais elevado de consciência, em que seus poderes de oração mais elevados e iluminados. O jejum é especialmente poderoso para superar os problemas, porque jejuar intensifica suas orações conscientes. Uma amiga minha tinha um problema estarrecedor que não sabia como resolver e decidiu entrar em jejum, consumindo somente líquidos, até o problema ser resolvido. A oração que ela usou além do jejum foi: Jesus Cristo está no controle absoluto dessa situação, e Jesus Cristo está produzindo resultados perfeitos nesse assunto agora. Incrivelmente, um homem que ela nunca tinha visto a chamou a sair da tristeza, informando exatamente como ela iria resolver o problema. Foi através do ato da oração e do jejum que se deu origem a uma vibração altamente poderosa que foi adiante como uma droga e trabalhou através de um total estranho, que então foi até o problema e viu que ela poderia fornecer respostas à oração dela. Desse modo, dentro de uma semana, ela saiu secretamente do jejum e começou a usar orações especiais para esclarecer o problema, que foi resolvido por um indivíduo que ela nunca havia encontrado antes. E então eu repito, o jejum é especialmente poderoso para superar problemas severos, porque jejuar intensifica suas orações conscientes. Existe um ditado: primeiro faça jejum, então vá a um banquete. Os dramáticos feitos de Paulo e seus Apolos, ambos em seu ministério de cura e em suas existentes viagens missionárias para o estabelecimento da nova igreja cristã no mundo antigo, parecem ser acompanhadas por resistentes jejuns. A severidade dos jejuns antigos, particularmente daqueles praticados no 3º e 4º século, foram abandonados mais tarde pelos cristãos, desde que eles, em alguns casos, causaram mortes. De qualquer forma, em muitos grupos religiosos através dos séculos, o jejum tem continuado como uma prática espiritual fortemente sugerida, como um acompanhamento da oração em tempos de estresse, tensão e superação espiritual. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. A purificação é um processo constante de auto-renovação. Então, o jejum, até estava antes de entrar aqui na live com vocês, estava lendo uma matéria que fala sobre o glúten, que o glúten é o principal causador de inflamações no nosso corpo e o principal causador de várias doenças, como o câncer, por exemplo. Então, que nós deveremos nunca consumir nenhum alimento que contenha glúten. Se você quer ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, comece a reduzir o seu consumo de glúten. E o jejum, O jejum, ele sempre deve ser acompanhado de uma oração. Várias técnicas, várias situações pedem para que a gente faça um jejum antes de receber algum tipo de atendimento. Por exemplo, quando você vai fazer a iniciação do Reiki, é necessário que você faça uma semana sem tomar bebida alcoólica e sem comer nenhum tipo de carne vermelha. Esses dias eu fiz um processo da ativação da Kundalini, e nessa ativação ela também pede para que faça refeições leves ou que se alimente o menos possível. E depois que você sai do processo também você fica aí sem vontade de comer. Então fazer o jejum, ele ajuda que a gente esteja mais ativo, mais presente, o nosso cérebro funciona de uma forma diferente. Então fica essa dica para que vocês possam fazer essa experiência,
de quem pode, de quem está em plena saúde, que não tem nenhum tipo de restrição, procure fazer o jejum. Se você não consegue fazer um jejum total sem alimentos, faça retirando as guloseimas, retirando a carne, alimente-se só de produtos da terra, né? Frutas, legumes, de preferência os legumes, as coisas que ficam acima da terra, não as coisas que vão para baixo da terra, como beterraba, rabanete, cenoura, batata, né? Essas coisas também não. Procure se alimentar das coisas que ficam acima da terra. Combinado? Fica essa dica aí, aumentar bastante o consumo de água, beber bastante água. Vocês podem perceber que quando eu tô aqui nas lives com vocês, eu tô sempre parando para beber água, sempre sinto muita sede quando tá fazendo essa liberação de energia. E eu vou ler uma outra coisa para vocês que explica sobre esse processo da autocura, o que acontece, tá? Então, pra gente finalizar esse segundo segredo, o segredo da purificação, ele incluiu a oração poderosa de negação, a oração de libertação da possessividade, particularmente nos relacionamentos humanos, a oração do perdão a si próprio, ao semelhante ou a uma experiência infeliz do passado ou do presente e das todas as ideias falsas sobre Deus, a oração do vácuo, que inclui métodos de libertação interna e externa, de deixar tudo que não é de valor para a vida, para trazer as graças pela oração. A purificação é a limpeza da vida, do pensamento de uma pessoa, são um processo constante. Você nunca deixará de invocar essas várias orações de purificação, mas você prazerosamente descobrirá que cada vez que usar novamente, elas desbloquearão as graças na vida e abrirão uma fresta, um novo caminho para que as orações sejam respondidas. Então vamos ler aqui, ó. A gente fala assim, ó, a energia de cura. Nós falamos sobre a respiração, sobre o relaxamento, e dentro do relaxamento, uma das orientações que ele deu é a respiração. Por que respirar? E agora a gente está falando sobre o jejum, então que é algo que trabalha o nosso corpo físico. A nossa oração, ela trabalha na nossa mente, no nosso espírito, e dentro da nossa mente, através da oração, da meditação, ela desacelera as nossas ondas cerebrais, aumentando assim a nossa aura, aumentando a liberação de hormônios da felicidade, diminuindo os nossos batimentos cardíacos, melhorando a oxigenação sanguínea do nosso corpo, né? Aí a respiração ela tem essa função de ativar a nossa mente com Deus. Ela também proporciona muitos benefícios para nós, como eu vou ler para vocês aqui agora. E agora, outra situação que veio foi o jejum. Então, o jejum, ele também é importante para o nosso sistema biológico, para completar a assertividade das nossas escolhas. Todas as vezes que vocês perceberem durante a live algumas manifestações, por exemplo, como bocejar, né? Agora eu tô com muito mal-estar, assim, sabe quando vem aquela sensação de ficar arrotando? Quando a gente tem essas manifestações, que eu tô falando porque pode ser que vocês que estão me assistindo comecem a perceber essas sensações nos corpos de vocês, abrição de boca, abre boca, sensação de arrotar, fome, aquela sensação de que dá uma fome, barulho de digestão. Quando nós começamos a manifestar essas sensações nos nossos corpos, é porque nós estamos aumentando nossa vibração energética e nós estamos fazendo a liberação de traumas, liberação das impressões eletromagnéticas nos nossos corpos, está sendo movimentada a energia da crença, daquilo que está bloqueado, parado. Então é a forma do nosso corpo liberar essas emoções em forma de energia. Então fique na permissão, não entre em julgamento, simplesmente deixa o corpo manifestar o que é isso que está acontecendo aí com vocês, tá? Então vamos lá, a energia de cura. Então a energia de cura, ela tem alguns nomes em alguns países. Então, por exemplo, na China, essa energia ela é chamada de energia Qi. No Japão, ela é chamada de energia Ki.
O hindu, ele chama de energia prana. O Polinésia chama de energia maná. E os índios americanos chamavam de energia de orenda. Então, a nossa energia vital, a nossa energia interna. Então, a energia da cura já é falada a várias culturas e permanece na natureza humana. A energia independente de tempo e espaço, pois o necessário para a cura é o magnetismo que se pode transferir para o outro. A energia de cura recebe vários nomes de acordo com a cultura. O magnetismo animal, os cientistas chamam isso de representada por Anton Master. Master admitia a existência de uma força magnética que se manifesta através da atuação de um fluido universal distribuído que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã. Esse fluido sob controle poderia ser usado como finalidade terapêutica. A energia inerente a todo ser humano é composta, que é chamada de núcleo, é o citoplasma, é a membrana ATP. Então, é lá dentro do nosso citoplasma, dentro da nossa membrana ATP. A respiração é um dos principais produtores de energia. A respiração é uma das principais produtoras de energia. Quanto mais respiramos, mais energias temos no nosso corpo. E quanto é excedente, ela vira H2O. E assim é expelida do nosso corpo através do suor. Por exemplo, compreendendo esse princípio, podemos perceber que podemos produzir energia através da respiração, inalando oxigênio para as nossas células. Há um modo de respiração rápida para potencializar mecanicamente essa respiração. Assim, o nosso corpo terá mais energia para trabalhar e desenvolver a autocura. A cura energética facilita o processo de cura integral ao limpar, reparar e reequilibrar os campos de energia, para que você possa se mover para um campo ideal de equilíbrio, onde somos capazes de acessar o potencial de curar a nós mesmos. Então, nós temos essa fonte de energia dentro de nós e que ela é ativada através da respiração. Eu comentei com vocês que uma das primeiras ferramentas que eu ativei no meu processo de cura foi as barras de Axis, que ela promove o desaceleramento das ondas cerebrais. Elas são com toques suaves, com as pontas dos dedos em pontos energéticos do nosso corpo, e que é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, a segunda ferramenta que eu acessei para a cura do meu corpo foi a caixa orgânica. A caixa orgânica ela é uma caixa de madeira revestida com várias partes de metal. Entre esses metais existem vácuos, espaços. E essa caixa ela tem a função de armazenamento dessa energia pura, essa energia limpa ali. Então ela tem ali dentro como se fosse um oxigênio puro. Não tem a questão da oxidação que a gente recebe aqui fora. Então, quando você vai para dentro dessa caixa, você fica ali de 30 a 40 minutos ali dentro, respirando. Ela promove o rejuvenescimento das suas células. Hoje existe uma câmara chamada hiperbárica, que é aquela câmara que você entra e eles liberam oxigênio puro ali e você fica ali dentro por um período de tempo. Esse tratamento é para pessoas que têm problemas de pele, doenças de pele. Na verdade, esse é um oxigênio, ele é fundamental para vários tipos de doenças, mas especialmente tem sido muito acessado por pessoas que fazem cirurgias e não fecham o ferimento, tem problema de cicatrização, tem problema de pele. Então, ficar ali dentro desse equipamento, ele ajuda nesse processo de sarar, os nossos tecidos e as nossas células. Então, por que as barras, o reiki, os processos corporais com imposição de mãos, uma massagem, ela é importante para o nosso corpo? Porque aqui no nosso corpo, a gente tem as entradas e as saídas de energia. Então, nós temos vários pontos e os principais de magnetismo são as entradas de energia do nosso corpo, o meio da testa, as nossas têmporas e a nossa nuca. Então, os principais pontos de energia: testa, têmporas e a nossa nuca. Então,
Então, normalmente, quando você tá com dor de cabeça, aonde você põe as suas mãos? Normalmente é um desses pontos. A pessoa tá com dor de cabeça, ela para, ela põe a mão assim. Ou ela para e põe a mão assim, põe a mão assim, fica segurando assim. Por quê? Porque tá captando a energia ao seu redor e tá percebendo essa energia no seu corpo físico. Então, tem uma técnica que a gente ensina quando a pessoa tá com crise de ansiedade ou crise de pensamento acelerado, ou está sobre um forte período de estresse e precisa se autorregular. Nós ensinamos essa técnica, que é colocar a mão aqui na testa e na nuca, e inspirar e expirar algumas vezes. E eu sempre indico que faça o mantra de Axis, né? Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Ou a gente pode fazer tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Então, você pode estar fazendo essa técnica aí por 5 minutinhos todos os dias. Você vai perceber um estado de presença, os seus pensamentos vai ficar um pouco menos barulhento. Então, sempre que você estiver num lugar onde está aquele barulho mental, aqueles pensamentos que não tem controle, você pode parar e fazer esse exercício. Mão, testa, e nuca, tá bom? As saídas de energia, elas são na palma das nossas mãos e entre as nossas sobrancelhas, tá? Entre as nossas sobrancelhas aqui, ó. Nesse meio aqui, entre as nossas sobrancelhas. Então, esses são os lugares que a gente tem os principais pontos de posição de mãos para cura. Quando não se lembra de quando era criança que sofreu uma pancada e instintivamente levou a mão no local para sentir o alívio. É isso que acontece, mesmo quando adultos, portanto, a memória dessa energia está em cada um de nós. É tão interessante que o nosso ser, ele sabe tudo aquilo que funciona para nós. Então, quando você está passando por um processo, vou dar um exemplo da minha cunhada. A minha cunhada, ela teve depressão profunda e ela teve muita resistência em tomar medicamentos. Então, ela passou por um processo onde ela começou a ter vários gatinhos. Então, ela começou a ter muitos gatinhos na casa dela. Depois, ela começou a mexer com plantas. Mexer com plantas, a casa dela parece uma floresta. Ela tem muita planta e ela ama, tanto assim como os gatinhos. Um dia, eu cheguei na casa dela, ela tinha feito... A minha cunhada, ela é evangélica, é uma pessoa bem religiosa, ela não tem essas questões místicas. Então, para ela, se alguém tivesse falado, ela teria tido essa resistência. Mas como o nosso saber sabe aquilo que funciona pra gente, a gente vai acessando sem julgamento, sabe? E aí, eu cheguei um dia, ela tinha feito um aromatizador de ambiente e ela tinha colocado um vidro com bastante sal, né, dentro e colocado umas essências para inalar o cheirinho na casa. Então, por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque a purificação, ela também é relacionada ao processo da limpeza do ambiente. Então, o ambiente limpo, perfumado, organizado, ele também libera as energias ruins desse lugar. Porque as entidades, os demônios, eles gostam da sujeira, eles ficam ali se alimentando daquela sujeira, do cheiro. Então, é importante que você tenha sempre um ambiente muito limpo e organizado e cheiroso. Então, tenha cheirinhos na sua casa. Eu sempre gosto que em casa eu tenho nos banheiros, eu tenho na sala, eu tenho aqui no escritório, eu compro aqueles de passar assim na água de cheiro, né? Eu passo na cama das crianças, nas cobertas, no sofá. Então, isso vai liberando, né, os neurotransmissores de sensação de bem-estar, de acolhimento, de carinho, né? Então, façam esse processo de ter esse cheiro de vocês. Até aqui em casa, esses dias eu encontrei um cheirinho de sementes do Brasil. E aí todo mundo chega, tipo, é um cheiro que tem canela, né? E normalmente algumas pessoas não gostam do cheiro de canela. Mas quando ela chega aqui, ela fala, puta, mas o seu fica muito bom, fica muito cheiroso, né? Fica muito gostoso. Porque
Não sei, talvez é porque na minha casa elas se sentem diferentes, acolhidas, enfim, sei lá. Mas fica essa dica de vocês terem isso, né? Agora eu já comprei outros porque eu não achei mais esses sementes do Brasil. Mas fica essa dica para vocês de limpeza e organização e acessar possibilidades. Então, assim, o animal, né? Por que você falou do animal, do gatinho? Porque imagina você ter um gatinho. Quem aqui tem animal de estimação? O animal de estimação, ele requer carinho, ele requer atenção, ele requer limpeza, ele requer nutrição, ele requer muitas coisas. Então, você acaba tirando o seu foco, a sua atenção da sua dor e passa a ter outras responsabilidades que vai até te nutrir, né? Eu lembro quando eu ganhei a minha cachorra, eu tenho uma Beagle. Hoje ela já tá velhinha, então ela tá sossegada. Mas quando eu ganhei ela, gente, ela parecia um liquidificador de tampa aberta. Ela comia tudo, ela fazia uma bagunça, ela catava os papel higiênico do banheiro. Eu morava num apartamento. Ela comia os fios da televisão, ela comia o sofá, ela explodia as camas dela, a bicha era virada no giraia. E eu lembro que eu ganhei de uma amiga, né? E eu entrava embaixo do chuveiro para tomar banho e eu falava assim, ela me odeia, a fulana me odeia, ter me dado essa cachorra, ela deve me odiar, porque não é possível um bicho desse. Ela era terrível. E assim a gente vai, né, se preparando para a maternidade, para os desafios, enfim. Foi uma experiência muito válida, muito amorosa, de estar aqui, a minha companheira, minha parceira até hoje, minha anfitriã, minha recepcionista. Os clientes que são atendidos aqui em casa sabem que ela é a minha secretária, ela que vai recepcionar eles no portão. Então, que vocês entendam, né, que essas entradas e saídas de energias, então, aonde que são mesmo? Meio da testa, nuca, têmpora. Saídas, palma das mãos, entre sobrancelhas. Então, sempre quando a gente vai conversar com uma pessoa, sempre que a gente vai fazer algo, é sempre importante a gente estar olhando para a pessoa, intencionando aquilo que a gente deseja para aquela pessoa, porque nós estamos emanando a nossa energia para aquela pessoa, porque é aqui, ó, né, no meio da nossa testa aqui é que a gente manda essa energia para ela, assim como a imposição das nossas mãos, o nosso toque. Combinado? Então, aqui eu expliquei o porquê e a importância da respiração, o que a respiração faz, como ela nutre as nossas células e como você pode ter uma respiração de qualidade, respirando um oxigênio puro, né, de nutrição, de elevação. Então, para quem não sabe, né, que eu expliquei da caixa orgânica, a caixa orgânica, ela era usada antigamente como geladeira. Então, eles colocavam dentro dela legumes, frutas, carnes, porque ali ela tem diminui o impacto da oxidação, tá? Então, se vocês puderem depois dar uma pesquisadinha o que é uma caixa orgânica e o que ela tem de benefício para o seu corpo. Então, durante 2 anos, eu também fiz o processo da caixa orgânica. Inicialmente, eu comecei indo uma vez por semana. E depois eu comecei a ir uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. E agora, pelo menos a cada 6 meses, eu procuro ir também e ter esse momento lá na caixa orgânica, que eu me sinto muito bem. Além do profissional que me atende, ele também trabalha com radiestesia radiônica, reiki, é uma pessoa maravilhosa, muito agradável, um mestre, com quem eu tenho o prazer de ter aprendido muitas coisas e de poder compartilhar as nossas experiências de evolução nessa realidade que é o seu César. Tenho um carinho muito grande por ele, são pessoas que foram muito importantes no meu processo de amadurecimento. Então, vamos começar agora com o nosso terceiro segredo. O nosso terceiro segredo, quem anotou as dicas de hoje aí, em várias dicas também de como de organizar e de trazer uma nova realidade para a nossa vida. Ontem nós falamos sobre o vácuo, que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E hoje nós falamos sobre a importância da limpeza do nosso corpo físico através do jejum e a oração.
e da limpeza do nosso ambiente através da higienização mesmo, uma boa faxina, uma boa limpeza, um cheiro agradável, né? É importante quando você for limpar a sua casa, procure usar anil. Anil é uma pedrinha que você usa para lavar a roupa branca. Então, depois que você limpar toda a casa, passa o anil ou compre ou use lâmpada de luz azul. Sabe a cromoterapia? Usa a cromoterapia na cor azul. Coloque energia azul, flores azuis, objetos azuis para trazer essa energia de limpeza, de purificação, tá? A luz azul, a cor azul, ela tem essa função de elevar, de limpar, de purificar o ambiente. Então, se você está precisando de saúde, de paz, de harmonia, de refrigério dentro do seu ambiente aí hoje, que você possa trazer essa cromoterapia, essa cor azul para sua vida. Então tem almofadas, compre coisas que tragam essa cor azul para o seu ambiente, beleza? Bora lá para proteção, a oração da proteção. Uma das mais poderosas, embora menos conhecidas formas de oração é a oração de proteção. Através da oração de proteção, você pode dizer mentalmente não para experiências negativas e ainda pode bloqueá-las para você mesmo e para os outros. De qualquer forma, o ato de orar em si protege e orações definitivas de proteção são as mais poderosas. Através da oração de proteção, você pode dissolver experiências infelizes, as quais você não tinha conseguido dissolver. Você pode também ajudar a dissolver experiências negativas de outras pessoas. O Salmo 91 é uma das mais poderosas orações de proteção da Bíblia. O salmista sabia da importância de se fazer orações de proteções, pois ele guardava o seu rebanho contra animais selvagens, condições extremas de tempo e milhares de outros males. Desse modo, ele encheu os seus salmos com orações de proteção. F.L. Hawson, que foi um notável engenheiro e um dos maiores cientistas ingleses, despertou interesse pela cura espiritual e tornou-se um excelente metafísico logo depois da virada do século. Ele foi um firme defensor das orações de proteção por aqueles que estavam em guerra. Ele contou a história de um regimento britânico sob o comando do coronel Wiltshire, que serviu na Primeira Guerra Mundial por mais de 4 anos sem perder nenhum homem. Quando perguntou como seu regimento conseguiu servir por 4 homens no coração da batalha sem nenhuma única baixa, o coronel Wiltshire disse que isso aconteceu porque os oficiais e os homens desse regimento memorizaram e repetiram regularmente o Salmo 91, que eles chamavam do seu salmo de proteção. Um homem uma vez sobreviveu a um desastre que levou a vida de muitos. Quando perguntou como ele sobreviveu quando a morte veio para todos, aquele ao redor, esse sábio homem respondeu que tinha orado repetidamente o Salmo 91. Como um ser espiritual que se encontra abaixo dos anjos, Salmo 8, você pode obter a dominação do seu mundo e jogar fora completamente ou dissolver experiências negativas de sua vida. A palavra proteção significa a defesa de danos, perigos ou perdas. A oração de proteção ajuda você, fazendo justamente isso, pois ela o defende contra percas, danos, perigos, infelicidades e todas as experiências desnecessárias da vida. Uma mulher de negócios muito bem-sucedida disse muitas vezes que o segredo do seu sucesso era que ela fazia orações de proteção antes de ir todos os dias para o seu trabalho. Uma vez, quando quase todo mundo da sua companhia estava sendo demitida pelo novo proprietário e estava ainda sofrendo a perca de milhares de dólares de rendimentos, essa mulher manteve seu emprego e conseguiu trabalhar em paz e harmonia em seu novo chefe, à medida que ela diariamente usou a oração de proteção. Eu cubro a mim mesma com segurança e com infinito amor e inteligência. Eu cubro a mim mesma com segurança e com infinito amor e inteligência. Se você está em meio a uma experiência infeliz, a oração de proteção pode tirar você dessa situação imediatamente. Depois do grande incêndio em São Francisco, uma mulher de negócios passou a se levantar 1 hora mais cedo do que o normal a cada manhã daquele primeiro mês caótico para meditar pedindo a divina proteção, inteligência e paz. Os resultados foram surpreendentes. Os seus amigos em relação aos negócios.
Muitos então perguntaram o que foi capaz de restabelecer o seu escritório, deixando pronto e com condições de trabalho quando todas as pessoas ao seu redor ainda estavam tão desestruturadas. À medida em que ela diariamente pedia divina proteção, inteligência e paz, ela era capaz de comandar os trabalhadores mais facilmente, sistematizando seu trabalho e harmonizando seus registros. Tudo isso foi feito sem experiência de desgaste, confusão, exaustão e depressão que outras pessoas pensavam ser uma parte necessária naqueles dias agitados. Nesses tempos de mudanças, quando ouvimos tanto sobre guerras, crimes, doenças, pobrezas e milhares de desarmonias mentais e corporais, você deve usar constantemente orações de proteção. Como está? Nada virá próximo de ti. Nada virá próximo de ti. Se algumas dessas desarmonias já estão em sua vida, a oração de proteção pode ajudar você a dissolvê-las vitoriosamente. Então, vamos fazer a oração, vamos ler aqui, né? Deixa eu ver que oração, que hoje eu entrei um pouco atrasada. E vamos lá fazer a oração do Salmo 91. Quem aqui já conhece, já orou o Salmo 91? Então, Salmo 91, segurança daquele que se refugia em Deus. Então, feche seus olhos aí onde você está agora e que você possa receber essa oração do Salmo 91 sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre suas finanças, sobre a sua dificuldade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é o seu escudo de broquel. Não temerá espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece os seus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os seus pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. Vamos ler aqui também, que ela citou nesse capítulo, o Salmo 8. Vamos ler o Salmo 8 também, para a gente poder finalizar aqui. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. O Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, e as luas e as estrelas que preparastes, que é homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar. Tudo que possa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Olha que lindo isso, né? Ele fala, quem é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os homens, e de glória e de honra o coroastes.
Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos teus pés. Olha que forte isso. Olha quão especial você é. Olha quão maravilhoso você é. Quando Deus ele fala que, né, nos criou a sua imagem e semelhança, assim ele nos criou. Olha que incrível. Tudo ele te coroou com honra e glória. Glória é a exuberante expressão de abundância de vida. E honra é a permissão de você ser quem você é. Ele te deu o livre-arbítrio para você fazer as suas próprias escolhas. Ele te deu dominação sobre todas as outras criações dele. Ele criou tudo e te deu para você dominar, para você cuidar. E como você tem cuidado de tudo aquilo que o Senhor te confiou. Como você tem usufruído do seu livre-arbítrio. Como você tem vivenciado a sua glória, a glória exuberante, expressão de abundância de vida. Você tem tido uma vida abundante? Como que tá isso? Então, que hoje você possa ativar a oração da proteção através do Salmo 91, que você possa meditar sobre esse Salmo 8 também, tomar posse da autoridade de quem você é, criada à imagem e semelhança de Deus, de usufruir de toda essa liberdade para a qual Ele te chamou, para a qual Ele te criou. E para quem está chegando agora, para quem não acompanhou, nós estamos fazendo a leitura desse livro, As Leis Dinâmicas da Oração, Os Segredos para Todas as Realizações de Catherine Ponder. E cada leitura, em cada dia, nós também trazemos algumas consciências, né, da metafísica, da mecânica quântica, da física quântica, de espiritualidade sem cunho religioso, de como nós funcionamos biologicamente, fisicamente, né, e emocionalmente, espiritualmente. Nós trazemos também dicas e ferramentas que vocês podem aplicar na vida de vocês para trazer a cura, para trazer os benefícios, para potencializar os seus resultados, para trazer vocês mais estado de presença e levar vocês a um novo nível. Então, para quem é de Bauru, para quem não é de Bauru, para você que está precisando de acolhimento, de clareza, de saber, né, de qualquer situação, qual é o lugar que você está aprisionado, eu estou à disposição, só me chamar no direct, né? Nós temos uma sessão de anamnese que ela é totalmente gratuita, onde você vai poder trazer a sua questão e a gente traçar um plano de acompanhamento para você obter os seus melhores resultados. Combinado? Espero vocês amanhã às 7 da manhã para darmos continuidade nesse terceiro segredo, o segredo da proteção para todas, o segredo para todas as realizações da nossa vida. Um beijo, um excelente dia e até amanhã.